focado principalmente na formação cidadã, no fortalecimento de lideranças e na difusão de cultura. Então, se vocês acessarem, acho que todos devem ter acessado pelo site, né? Mas lá no site tem um link da Escola do Legislativo, e nesse link, toda semana, entra conteúdo novo. E é uma riqueza bastante grande, porque nós notamos que as instituições do nosso município, né? A hora que nós falamos que era um termo de parceria, quer dizer, não envolve recurso, é um trabalho voluntário, a casa lotou de conteúdos de vários formatos, são cursos, são seminários, são rodas de conversa, oficinas. Então, e isso é bastante empolgante para nós, porque o Legislativo tem esse papel, sim, de abrir as portas, de trazer a população. Nós estamos começando aí para os bairros um primeiro projeto com a parceria aqui do Matheus, que já tem feito outros conteúdos da OCA, a gente está começando para os bairros também, mas a ideia é abrir a casa, trazer temas relevantes, trazer discussão, não é uma educação formal. Então, quem está aqui, de repente, tem um tema que pode vir a contribuir também, já aconteceu muito isso, vem assistir um curso, nossa, mas eu posso também contribuir. Então, nós temos um conselho, né? A Fernanda, que está ali, a nossa secretária, trabalha assim, com muito profissionalismo em toda essa organização, mas nós temos um conselho maior também, com participantes da Unimep, participantes da Exalc, e ali, então, esse conteúdo, ele é trabalhado, às vezes, para a forma mais adequada, o tema mais adequado, e entra lá no nosso site. Mas, especificamente, sobre o plano diretor, é um tema que nós não poderíamos deixar de trazer no Legislativo e dessa forma aberta para a população. Era para ter sido, nosso plano é de 2006, era para ter sido revisto, então, em 2016, está sendo revisado agora em 2018, um trabalho do Executivo, tem toda uma relação de oficinas, eu até ia falar para vocês, mas é uma lista grande, tem o site lá do plano diretor.piracicaba.sp.gov.br, a gente pode estar passando aí para o mailing, se vocês quiserem. Mas, paralelo a isso, nós também estamos trabalhando aqui no Legislativo, então, com esse ciclo de palestras que a coordenação, a Silvia Morales, que trabalha comigo, né? A Silvia, que é especialista nessa área também, tem mestrado, então ela montou e agilizou todo esse conteúdo. Semana passada nós tivemos o desafio dos planos diretores atuais e o plano diretor na perspectiva rural, e hoje a gente vai trazer um novo tema. Estava falando agora há pouco com o Eduardo Salgado Marconi, que é arquiteto, vai falar sobre dois temas aqui hoje para nós, que muitas vezes o tema um pouquinho diferente, para muitos aqui pode ser do dia a dia, mas para grande parte da população não é. Então eu falo, nossa, mas o que é isso? Nem consigo estar lá, né? Então, hoje nós vamos tratar aí do estudos de impacto de vizinhança, como contrapartida para projetos de regularização fundiária, e também da requalificação urbana e patrimônio histórico. Na semana que vem, é bom alertar, porque está sendo às terças-feiras, semana que vem vai ser na quarta-feira, então vocês tentam colocar aí na agenda para aqueles que estão fazendo o ciclo todo, porque o palestrante não poderia na terça, então nós colocamos na quarta-feira. E na última semana, dia 24, volta a ser na terça, então ainda a gente vai ter o desafio do desenvolvimento urbano sustentável, parques lineares, semana que vem, e na última, os projetos de habitação de interesse social e suas interferências no território, além da legislação e os caminhos da segregação socioespacial. Então, são temas aí muito ricos, né? Deixa eu passar aqui para a Silvia. E que eu acho que, para nós também, vereadores, por falar nisso, agradeço aqui a presença também do Lair. Hoje eu passei uma mensagem para o vereador Lair de manhã, falei, você fala tanto nas praças, né? E aí eu sei que ele desmarcou os compromissos, mas é bastante pertinente também para os vereadores. Então, falando um pouquinho do Eduardo, né? Ele é arquiteto urbanista, pela PUC Campinas, em 1999, ele fez intercâmbio em 96, na École de Arquiteture Grenoble, é isso? França. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano de Amparo, de 2005 a 2012. Fez um excelente trabalho lá, a gente sabe da repercussão. Participou da elaboração do plano diretor, plano de habitação, plano de reabilitação da área central, plano de transportes e mobilidade e outros.
Ele foi consultor de planejamento estratégico nas prefeituras de Jundiaí, São José dos Campos. Foi diretor de licenciamento urbanístico na Secretaria de Urbanismo de Limeira. Em 2016, ele foi secretário de Planejamento e Habitação em Bragança Paulista e foi professor da ASEA em Rio Claro. Então, como da semana passada, hoje os 2 temas vão ser desenvolvidos pelo Eduardo. Então, a gente vai deixar, claro, nós temos um tempo para isso, que às 5 horas nós deixamos aqui o salão, mas a ideia, então, são as 2 falas dele, e o debate vai ser no final. Então, a gente tem um tempo bastante extenso no final, cada um pode estar usando o microfone também, então o debate a gente tem um tempo no final, tá bom? Então, vou passar para o Eduardo. Pessoal, eu vou passar um recado aqui, mas quem não se sentir à vontade pode ficar onde está. Se vocês se aproximarem mais, que a gente tem gente até no fundo, né, está bastante espalhado, pessoal da comunicação falando isso, a gente está gravando tudo, né? Então, mas se quem se sente mais confortável onde está também, não precisa mudar por isso, tá bom? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer à Escola do Legislativo, em nome da Nancy, pelo convite que me foi feito a participar desse ciclo de palestras. Agradecer o Observatório Cidadão de Piracicaba, que é um dos idealizadores desse ciclo de palestras que vão tratar da revisão do plano diretor. E aí eu tenho como missão, me sinto muito honrado por isso, tenho como missão aqui em trazer para vocês 2 temas que são frutos, na verdade, de 2 estudos de caso nos períodos que eu atuei como secretário municipal em 2 cidades. O estudo de impacto de vizinhança, como instrumento de regularização fundiária, aconteceu quando eu era secretário de Planejamento e Habitação na cidade de Bragança Paulista, dentro de um contexto bastante complexo, que envolvia o Ministério Público, os empreendedores privados e a Prefeitura Municipal. E o segundo tema, da requalificação urbana, é um estudo de caso na cidade de Amparo, que durante 8 anos como secretário, nós desenvolvemos um plano de requalificação da área central da cidade de Amparo, que eu vou apresentar para vocês, que é considerado um dos maiores acervos arquitetônicos da arquitetura do café do final do século XIX. É uma cidade muito bonita, uma cidade pequena, não sei se vocês conhecem, mas depois a apresentação e a nossa conversa aqui vai deixar isso bastante evidente. Então, eu vou começar com o caso de Bragança Paulista, contextualizando primeiro os marcos legais que, digamos, regem, né, do ponto de vista federal e transformam-se um pouco na gênese do que se entende como estudos de impacto de vizinhança. EIV-RIV, estudo de impacto de vizinhança. RIV, relatório de impacto de vizinhança. Ele sintetiza o relatório de impacto de vizinhança, os resultados obtidos no estudo. É um relatório que sintetiza os resultados do estudo de impacto de vizinhança. Então, começa essa história, é uma parte que eu vou passar um pouco rápida, porque a gente tem esse tipo de consulta, de informação disponível, do ponto de vista do artigo da lei, da legislação, mas vamos contextualizar para a gente se localizar, já que se trata de plano diretor, se trata de marco regulatório municipal, quer dizer, é a lei mais importante do município, do ponto de vista do cumprimento da função social, da propriedade e questões vinculadas ao tema. Então, advém um pouco lá do artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que trata da política urbana, né, que coloca na Constituição Federal a política urbana como um momento de reconhecimento da importância de discutir as questões da cidade a partir do que a Constituição, a Carta Magna, ela determina. E que trata exatamente dessa questão, ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e bem-estar dos seus habitantes.
Em 2001, o Estatuto da Cidade, já deve ter sido falado aqui na semana passada, né, sobre isso, ele aponta lá no capítulo 2, que é a Lei 10.257, os instrumentos da política urbana. O Estatuto tem como finalidade principal dele, né, tá no corpo da lei, garantir as funções sociais da cidade e da propriedade. E para isso, instituiu e propôs os instrumentos da política urbana como forma da gente conseguir cumprir essa função social. E o estudo de impacto de vizinhança, ele na seção 12, determina pelo artigo 36, definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão da elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obtenção de licenças ou autorizações de construção. Então, assim, fica vinculado na gestão desse cotidiano do licenciamento urbanístico, da autorização, licenciamento, alvará de construção, que dependendo do tamanho dos empreendimentos, depois cada município tem a prerrogativa de regulamentar de forma específica os impactos que são gerados dentro da área do empreendimento, da área mediata a esse empreendimento e da área imediata a esse empreendimento. O que é uma área mediata? É um raio de 500 metros dessa área, da área do empreendimento. A área imediata é um raio de 2 quilômetros. Sobre essas duas áreas, então, se determina através de estudos técnicos que serão apresentados, quais são os impactos que esse empreendimento vai demandar e que demandas e projetos que vão impactar na gestão urbana da Prefeitura Municipal sobre essas novas áreas que serão ocupadas. Então, como é que está isso estruturado dentro das obrigações? Quem exige o estudo de impacto de vizinhança? É o Poder Público Municipal. Apesar de ter no Estatuto da Cidade, na Constituição, artigos que falam sobre política urbana, Estatuto da Cidade que determina instrumento, quem regulamenta o estudo de impacto de vizinhança é o município. Quem exige é o município. Exige para quê? Para emissão de alvarás de construção, ampliação ou funcionamento de determinados empreendimentos. Empreendimentos imobiliários, loteamentos, fábricas, construções de edifícios, quer dizer, dentro do que o município estabelece na sua regulamentação, o que é importante ser exigido os estudos de impacto de vizinhança, a lei municipal que determina. Tá claro? Qual é a base legal? Então, o instrumento da política urbana está previsto na Constituição, tem o respaldo. O Estatuto da Cidade traz como instrumento específico do Estatuto, só que o plano diretor do município que regulamenta e determina como que ele deve ser utilizado na cidade. O que é o impacto de vizinhança? Do ponto de vista do artigo da lei, é o que se entende como os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Esses 7 pontos estão no Estatuto. O município pode ampliar, pode exigir mais, que os estudos que sejam feitos dentro desses temas colocados, eles ampliem a capacidade do poder público identificar de fato quais são os impactos gerados nessa área, em volta do empreendimento, dentro desse raio de 500 metros, até 2 quilômetros do empreendimento, no que consiste
o entendimento desses temas colocados aqui. Adensamento populacional, quanto que vai, qual a população nova, que geração, que demanda gerada que vai sair a partir desse empreendimento. Quantas pessoas vão morar nesse lugar? Tem equipamento público, equipamento urbano suficiente para atender essa demanda futura que vai se ocupar dessa área? Quer dizer, tem escola, tem unidade de saúde, quer dizer, eu tenho o sistema de mobilidade, ele atende essas demandas do transporte coletivo, do deslocamento, para quem vai trabalhar, quem vem para casa, quer dizer, como é que essa infraestrutura em volta dessa área, ela está disponível para essa nova demanda que será projetada a partir desse empreendimento. Uso e ocupação do solo, a valorização imobiliária, quais são os impactos, quais são os efeitos da valorização imobiliária sobre esse novo empreendimento e o que vai impactar no seu entorno. Paisagem urbana e patrimônio natural, quer dizer, vai ter impacto de paisagem. Quer dizer, Piracicaba é uma cidade que ela tem, assim, acho que uma das poucas cidades tem o privilégio de ter um rio, né, dentro da cidade que garanta essa paisagem natural que a cidade tem. Quer dizer, Piracicaba tem essa identidade muito próxima ao rio. O conteúdo mínimo do estudo de impacto, então ele é determinado pela legislação municipal. É a legislação municipal que vai regrar o que deve compor esses estudos de impacto de vizinhança e esses relatórios de impacto de vizinhança. Quem pode elaborar o EIV? Que profissional que tem essa capacidade de elaborar o EIV? É uma composição multidisciplinar, enfim, diferente do EIA-RIMA, que determina e tem regulamentação específica em relação a quem são os profissionais que têm a capacidade de elaborar. No caso do EIV, não há uma regulamentação específica. Só que quando se trata de temas voltados ao desenvolvimento urbano, a gente está muito claramente determinado que arquitetos, urbanistas, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, de uma forma geral, tenham essa digamos, qualificação para a elaboração de um estudo de impacto de vizinhança. E fica uma questão, que é uma questão que acho que ela é importante trazer enquanto reflexão, que é quem deve elaborar os estudos de impacto de vizinhança. Justamente porque o poder público, teoricamente, poder público, tem as dimensões técnicas e dimensões políticas das demandas do município. O poder público sabe exatamente aonde que deve, de alguma forma, dentro da sua estrutura administrativa, buscar investimentos ou propor investimentos, construção de novos equipamentos. Quer dizer, ele tem o conhecimento das demandas que o município diariamente tem que trabalhar. Então, ele sabe que os empreendimentos, eles vão ter, de certa forma, o impacto que será gerado a partir do empreendimento. Então, assim, quem deve fazer? O poder público, que teoricamente tem esse conhecimento das dimensões técnicas e políticas, ou o interesse específico que legitimamente busca a viabilidade econômica do empreendimento. Porque, assim, o impacto de vizinhança, na sua regulamentação de forma geral, ela dá a prerrogativa do empreendimento elaborar o estudo, do investidor, ou de quem vai empreender, apresentar os impactos de vizinhança. E o poder público, ele analisa os estudos de impacto de vizinhança e determina medidas mitigadoras e compensatórias em relação a isso. Mas, de fato, isso é uma zona de conflito, um pouco, que tem que ser colocada, que o interesse específico, de fato, vai apresentar todos os impactos gerados pelo empreendimento, ou ele vai enquadrar esses impactos gerados no empreendimento a partir dos seus interesses. E o poder público tem a capacidade de fazer essa análise técnica a ponto de determinar quais são as medidas que vão compensar ou vão ser mitigadas naquele entorno. Então, isso é uma zona de conflito que a legislação precisa, de alguma forma, avançar. O poder público,
a rigor, tem que ser o responsável para determinar quais são os impactos de fato que os empreendimentos vão gerar nas áreas que estão sendo propostas. E a partir disso, se estabelecer já medidas compensatórias e mitigatórias nos processos de licenciamento. Então fica uma questão que o plano diretor ele pode, de certa forma, trabalhar. Então as etapas básicas que a gente aponta para o desenvolvimento dos estudos de impacto, eles partem do diagnóstico socioambiental com a caracterização do projeto. A partir disso, a avaliação dos impactos apontados no estudo e a determinação de medidas mitigadoras e compensatórias, que depois eu mostro do que se trata. O diagnóstico socioambiental, ele faz essa análise de entorno. Ele enxerga de dentro para fora. O que é do ponto de vista da vulnerabilidade social, do sistema de mobilidade, do adensamento populacional, da habitação de interesse social. Ele pega esses temas relacionados e propostos na legislação específica do município, nos tópicos determinados pela legislação específica, e faz com que esse diagnóstico responda a essas questões. A caracterização do projeto é o que se pretende fazer. É um loteamento, é um edifício residencial multifamiliar, é uma fábrica, como se fosse a Hyundai, por exemplo. Enfim, caracteriza-se o projeto, avaliam-se os impactos e determinam-se as medidas. Medidas mitigadoras e compensatórias, olhando, eu fiz uma pesquisa, como que define isso, né? Como é que se define, o que é uma medida mitigadora, o que é uma medida compensatória? Isso na resolução CONAMA número 1, que trata, resolução CONAMA, resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente número 1, trata a medida mitigadora mais voltado para os impactos de ordem ambiental. Não caracteriza impactos de ordem urbana, de certa forma. Não que há, obviamente, uma conexão direta entre impacto ambiental e urbano, mas na resolução CONAMA só trata da questão do ponto de vista ambiental, como se fossem empreendimentos na área rural, construção de barragens hidrelétricas ou fábricas na área rural. Então, essas medidas mitigatórias estão muito vinculadas à questão ambiental para essa finalidade. Do ponto de vista urbano, não encontrei alguma coisa na legislação federal, seja no Estatuto da Cidade, ou nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente posterior que tratam do tema, algo que defina precisamente o que é uma medida mitigatória. Então eu fui é um estudo do metrô, no site do licenciamento, do metrô de São Paulo, e aponta como definição de medida mitigadora que compreende as ações e atividades propostas cuja finalidade é atenuar ou solucionar impactos negativos. Podem ser divididos em medidas preventivas ou corretivas, sendo as preventivas as ações e atividades propostas cujo fim é prevenir a ocorrência de impactos negativos. Corretivas, as ações e atividades propostas com a finalidade de corrigir a existência de impactos negativos. Então, assim, é algo muito, às vezes, subjetivo, parece ser, né? Algo de difícil compreensão. Como é que eu defino essas medidas, né? O que são essas medidas? Quando se determina compensação, ações e atividades para compensação pela ocorrência de impactos negativos. Então, você vai dar impactos negativos. Os estudos de impacto de vizinhança vão apresentar os efeitos desse empreendimento nesse local. Mas a caracterização disso, a determinação da medida, fica muito vinculada, às vezes, ao entendimento do poder executivo. Isso gera uma confusão muito grande dentro da administração. Quando você vai pegar esse estudo de impacto de vizinhança, você vai fazer uma discussão área a área. Vai conversar na saúde, vai conversar na educação, vai conversar na área de mobilidade, vai conversar na área de habitação. É algo que fica
subjetivo um pouco, enquanto definição do que é uma medida mitigadora e do que é uma medida compensatória. E aí o município tem essa prerrogativa de saber quais são as demandas, quais são as vulnerabilidades que eu tenho em determinadas regiões da cidade. E a partir disso ele começa a olhar para essas vulnerabilidades e determinar que aquilo são medidas que precisam ser mitigadas ou compensadas. Há uma zona ainda de difícil interpretação do que é exatamente medidas que serão consideradas suficientes para mitigar o impacto do empreendimento ou compensar o impacto do empreendimento. Bom, aqui em Piracicaba eu fiz uma breve leitura da legislação, e aí o que aparece, né? Piracicaba tem uma lei específica que trata do assunto. Então, além de ter a previsão no plano diretor, trata dentro do plano diretor como uma regulamentação específica, dizendo o que tem, assim, também tem essa questão, assim, o que tem que você tem que garantir no estudo de impacto de vizinhança determinadas respostas vinculadas a alguns temas. Mas como é que tem que se apresentar o estudo? Como é que tem que ser feito o estudo? Quais são os indicadores que precisam ser apresentados para a gente conseguir, enquanto poder público, avaliar de fato os impactos? Isso não tem. Mas fala que é importante considerar. E agora? Tá. Importante considerar. Então tem essa referência aos aspectos positivos e negativos que vêm interferir na qualidade de vida dessa população em torno dessa área do empreendimento. E trata, no estudo de impacto de vizinhança, que os temas que precisam ser abordados, além dos temas previstos no Estatuto da Cidade, no artigo 37, também inclui outras questões voltadas à poluição, vibração, periculosidade, riscos ambientais, impacto socioeconômico e geração de resíduos. Significa que cada um desses tópicos apontados na legislação municipal em Piracicaba precisam estar contemplados dentro do estudo de impacto de vizinhança dos empreendimentos privados, que serão avaliados e analisados pela Prefeitura Municipal e as suas áreas afins, as suas áreas que tratam desses temas. Então, assim, Piracicaba ampliou esse arcabouço. É importante reconhecer nesse aspecto. No artigo 165, coloca aqui: para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para aprovação do projeto alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na infraestrutura urbana e equipamentos comunitários. Isso é algo interessante, porque de alguma forma tem duas legislações específicas que podem ser consideradas complementares até no entendimento da lei. O estudo de impacto de vizinhança, que vai tratar dessas questões vinculadas ao entorno do empreendimento, dentro dos tópicos colocados, e uma lei específica de contrapartida física e financeira, onde o município pode estabelecer, através de legislação, que os impactos gerados pelo esse empreendimento podem ser compensados ou ter como contrapartida a construção de equipamentos urbanos em outras localidades da cidade, por exemplo. Só que isso tem que ser feito através de lei específica. O estudo de impacto de vizinhança trata área do entorno, contrapartida física financeira, que o empreendimento faça compensações ou contrapartidas em outros lugares da cidade. Há aqui um pouco dessa até como interpretação, cabe a interpretação, né? A utilização de redes de infraestrutura e outras questões que são apontadas como cotas de emprego, cursos de capacitação. Então, há
uma intenção em Piracicaba, pela legislação atual, de ampliar as atividades que podem ser consideradas como atividades de impacto desse empreendimento privado em determinado lugar. Como medidas medidas já propostas. Percentual de lotes ou habitações de interesse social, construção de equipamentos comunitários em outras áreas da cidade, que já há essa previsão. Normalmente não há isso numa mesma legislação. Se faz uma regulamentação, uma lei específica para tratar impacto de vizinhança, uma lei específica para tratar de contrapartidas físicas financeiras. Física financeira. Então, é algo já que é importante reconhecer. Também é importante considerar o seguinte: esses estudos de impacto de vizinhança são para licenciamento, né? São para alvarás de construção, alvarás de funcionamento, né? Permissão de obra. E aqui ele já é feito, que vocês vão ver no caso de Bragança, que também foi utilizado como meio legal, documento legal, o termo de compromisso por ajustamento de conduta, que também é um instrumento urbanístico previsto no Estatuto da Cidade. Termo de ajustamento de conduta. E aí isso é utilizado para visto de conclusão de obras ou alvará de funcionamento. Então, o que é importante? Que para legitimar esses estudos de impacto de vizinhança, e não ser algo só vinculado internamente à administração pública, no Poder Executivo, obriga-se, pelo menos obriga-se aqui em Piracicaba, uma audiência pública antes da decisão sobre esse projeto. Então, é algo que eu não sei se é feito isso de forma regular, né? Mas há na legislação essa previsão, que o órgão público precisa realizar a audiência pública nessas áreas aonde o impacto de vizinhança irá ocorrer. A audiência pública é apresentar esses projetos que eu digo à população local: olha, vai acontecer isso aqui, as demandas que estão colocadas no estudo são essas, o impacto vai ser esse. E aí ter essa audiência pública que legitime essa decisão pública, né? Essa decisão oficial. Então, a legislação já vigente, né, a legislação que já está sendo aplicada em Piracicaba, ela amplia, então, esse arcabouço maior, ela traz mais temas que devem ser apresentados nos estudos de impacto pelos empreendimentos privados, e ela exige, assim como a legislação federal, ela exige a publicidade, a transparência, né? Isso é algo importante da gente ficar sempre atento, né? Que eu acho que é um momento que a gente vive bastante importante na nossa história, que a via de controle, fiscalização do poder público, ela tem que ser da sociedade civil em direção ao poder público. Esse controle tem que ser feito por nós, de certa forma, e não o contrário, do poder público para a sociedade civil. O que eu estou querendo dizer? Que a nossa atuação, né, a gente garantir o que a legislação determina, parte muito mais de uma iniciativa nossa em cobrar do poder público, que tem que dar a transparência necessária aos seus atos, do que propriamente esperar que o poder público vá dizer ou vá apresentar determinadas questões relativas, por exemplo, aos empreendimentos privados em áreas de interesse social. Quer dizer, é uma via que a gente tem que ter sempre esse olhar, a sociedade, ela cobrando mais, fiscalizando mais. Bom, entrando no caso, no estudo de caso em Bragança Paulista, foi em 2016, o loteamento
esse é um trabalho que foi apresentado num congresso internacional. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação da PUC de Campinas, na linha de pesquisa de requalificação urbana. E esse é um trabalho que eu acabei apresentando num congresso que teve, por ser considerado um trabalho de ordem inovadora, algo inovador, dentro desses temas que tratam 3 instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, instrumentos urbanísticos, ao mesmo tempo, que é a regularização fundiária, o termo de ajustamento de conduta e o estudo de impacto de vizinhança. Então, como é que isso aconteceu? Bragança Paulista, não sei se todo mundo conhece, é uma cidade que fica a 90 quilômetros, 80 quilômetros de Campinas, fica na beira da Fernão Dias, próximo à divisa de Minas Gerais, ali na altura de Extrema, e é uma cidade que tem um pouco dessa característica de ser uma cidade de final de semana, para quem mora na cidade de São Paulo. Então ela tem essa mistura de ser uma cidade que tem uma economia voltada à indústria, mas muito voltada a essa coisa da cidade de veraneio, de receber gente de final de semana de fora, tal. Então é uma cidade, ela tem 120 mil habitantes aproximadamente, e todo o seu município, ele, na sua legislação urbanística, no plano diretor e na lei de desocupação do solo, pode, em todo o município, empreendimentos com característica urbana. Então eu posso fazer loteamento, por exemplo, que tem uma característica urbana, de uso urbano, tamanho de lote, tamanho de rua, praticamente todo o município. Isso é um negócio muito complicado, que gera uma fragmentação da cidade, onde o impacto maior vai ficar depois sobre a responsabilidade da estrutura do poder público em conseguir gerenciar essas demandas. Demanda no transporte, no deslocamento, demanda no abastecimento de água, demanda na coleta do lixo, demanda no sistema de transporte público. Então, quanto mais a cidade se espalha, mais ela fica insustentável do ponto de vista da gestão municipal. Então, a ideia da cidade ser mais compacta, ela aproveita melhor a sua infraestrutura que já é existente. E Bragança passa, ainda hoje, por esse modelo de uma cidade permissiva do ponto de vista de ser fragmentada, de poder construir em qualquer lugar. Isso vai gerando uma tensão muito grande com o Ministério Público local. Vai gerando uma tensão muito grande com a Prefeitura Municipal, porque ela não tem a capacidade de atender uma cidade que se espalha. Ela não passa a ser algo sustentável na prática mesmo. Esse caso, ele é um pouco fruto disso. Só está localizado na franja, digamos, na borda da área urbanizada, que é uma área de vários empreendimentos que estão em licenciamento. A Secretaria de Planejamento, quando eu fui secretário, era responsável pelo licenciamento urbanístico e ambiental. Como eu tenho uma legislação lá vigente, a gente tem que cumprir a legislação. A gente pode, às vezes, ter uma interpretação mais restritiva, ou que garanta uma qualidade urbana melhor, pode, mas não pode negar, não pode não fazer. Ao mesmo tempo, o Ministério Público em cima da gente, questionando determinadas situações do licenciamento. Então, nesse caso, esse loteamento chamado Green Park é uma ocupação, é um loteamento, acho que na década de 70, mais à frente tem lá o histórico dele, fruto da ideia de loteamento, chácaras e recreio. Vamos fazer perto, então, da área urbanizada, vamos fazer lá um loteamento
sem infraestrutura, que tem essa finalidade de chácaras e recreio, e vão aprovar isso. Quer dizer, essas mudanças, Estatuto da Cidade, a própria Constituição, tudo que se estruturou a partir da Constituição para cá, inovou e avançou muito. O Plano Diretor Municipal como política de instrumento local, de controle, quer dizer, avançou muito, melhorou muito a leitura e o controle, a segurança jurídica do município sobre as decisões tomadas em relação ao desenvolvimento urbano. Mas antigamente era feito de qualquer jeito, né? Assim, eu lembro muito bem, Amparo, um senhor lá muito antigo que fazia loteamento, assim, há muito tempo. Ele falou assim: eu sou da época que loteamento era colocar 2 pedaços de pau, uma faixa, vende-se lote e uns piquetes na terra, e vendia lote. Não tinha preocupação de pavimentar rua, de colocar infraestrutura. Então, assim, a gente ainda vive algo muito novo do ponto de vista histórico, né? A nossa história ainda ela é muito recente, muito nova, quando se trata do regramento urbanístico. O loteamento Green Park é fruto disso. Ele começa como chácara de recreio e vira uma ocupação. A chácara, ela é dividida para prover habitação para o filho, para a filha, para o neto, para a neta, aí vem o primo, e vai picando essas áreas, e elas vão ficando sem um desenho em conformidade, quer dizer, vai criando uma situação de irregularidade fundiária que não se enquadra numa legislação urbanística rigorosa, que diz que o tamanho mínimo do lote tem que ser 200 metros quadrados, a rua tem que ter tantos metros, quer dizer, não se enquadra, né? E aí se torna um loteamento irregular, de alta densidade. Aqui moram, são 420 famílias que moram nessa área, né? Que é uma área que ela tem essa tipologia da favela, né? Do barraco até a alvenaria, mal construída. Em vielas de rua, esgoto a céu aberto, sem iluminação, né? E não tem o reconhecimento daquela propriedade enquanto uma propriedade formal perante ao poder público. Ele não tem endereço, né? Então o loteamento Green Park, ele tem essa característica. Em volta dele, a cidade começou a ampliar, com aí loteamentos regulares, aprovados dentro da legislação, mas para classe média alta. Quer dizer, começou a ficar próximo, né? A cidade começou a crescer para esse lado. Aqui é caminho para Socorro, isso aqui é uma rodovia estadual, né? Que foi, digamos, incorporada pela área urbana, né? Que é um outro conflito de jurisdição. É uma rodovia que serve como acesso às áreas habitadas, né? Com uma densidade alta, de certa forma, né? Bom, esses 2 loteamentos, eles foram aprovados sem estudos de impacto de vizinhança, e a legislação já exigia. Isso foi 2007, 2008, lá atrás, né? Mas foram aprovados sem estudo de impacto de vizinhança, e o Ministério Público foi lá e pegou. Não só esse, né? Para vocês terem uma ideia, não dá para ver que está pequenininho, mas aqui, no período que eu estava como secretário, tinham 54 empreendimentos em processo de licenciamento urbanístico ambiental, espalhados pelo município, né? Percebe? Está espalhado, você tem em todos os lugares. Aqui está a mancha urbana mais concentrada, mas os empreendimentos, na sua maioria, eles estão em volta ou afastados da mancha. A lei permite isso, até hoje. 54 empreendimentos que estavam em processo de licenciamento, propondo 13 mil novas unidades construídas, novas. 10 mil lotes, eram 10 mil lotes
em licenciamento urbanístico e 3 mil unidades construídas enquanto condomínio, vertical e horizontal. – 13 mil novas unidades para serem habitadas. É uma nova cidade. Estamos falando de uma população que ela vai a quase 40 mil pessoas, como se 40 mil pessoas fossem morar ou se mudar de residência numa cidade que tem a sua localização estratégica interessante do ponto de vista regional, tem, mas um excesso, né? A gente fica pensando, o mercado imobiliário, será que ele tem o controle, às vezes, das suas ações? Será que ele sabe o que ele está fazendo? É uma loucura imaginar isso, não? Mas era algo que estava na ordem do dia e tinha que fazer. Porém, e aí essas são as etapas do licenciamento. Então, o estudo de impacto de vizinhança, depois era dado um visto prévio para o GRAPOAB, a CETESB, né, que aí vai para o governo do estado, volta para o município a aprovação final, e o empreendimento é executado, e depois ele é vistoriado e aceito, né? O que acontece? No primeira etapa do licenciamento, a prefeitura, mesmo em Bragança, tendo uma lei específica que trata do estudo de impacto de vizinhança, regulamentando como é que tem que se fazer o estudo, o que tem que estar dentro desse estudo, como é que determina a mitigação, impacto, etc. Mesmo a prefeitura, pelo menos até 2016, até um pouco antes, né, não estava exigindo dos empreendimentos. E estava aprovando. Tudo isso andando lá dentro, aprovando. O Ministério Público faz o quê? Abriu 40 inquéritos civis, aproximadamente, questionando o município. Olha, vocês não vão tomar providência? 10 mil novos lotes, 3 mil, isso aí não vai gerar impacto? Como é que vai ser o acesso a essas áreas? Tem equipamento público para tudo isso? Tem rede de transporte para tudo isso? Então começou o Ministério Público a cumprir um papel, que é um papel fundamental. Muito se reclama do MP, mas eu, depois dessa experiência, tenho profunda admiração, entendo e reconheço o papel dele na ajuda, nesse controle, nessa fiscalização que tem que se fazer, junto ao Poder Executivo, principalmente. E aí começou a abrir inquérito civil, né? Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Primeiro, quem está analisando são os técnicos da prefeitura, são cargos de carreira, arquitetos, engenheiros, né, que estão ali fazendo análise desses empreendimentos, sabendo que não está sendo cumprido de forma integral a sua exigência da legislação, né? Que insegurança jurídica gera isso? Ao mesmo tempo, o Ministério Público dizendo, olha, tem que fazer. O empreendimento privado falando, olha, eu não estou fazendo, mas já aprovou um. Já aprovou um, abriu um precedente, então pode aprovar 2. Então vira uma bagunça, e uma insegurança jurídica muito grande. Nesse momento, eu comecei a trabalhar a lei lá que trata do EIV-RIV, a 561 de 2007, né? E é o que eu falei, impacto de vizinhança a 500 metros, nas quadras em que se propõe empreendimento, e 2 quilômetros área de influência. Tá? Isso é o que a lei determina lá. E aí o que tem que estar composto lá no estudo de impacto de vizinhança em Bragança? O impacto no sistema viário, na infraestrutura urbana, o impacto ambiental, e determinar, então, medidas compensando os impactos irreversíveis, né, o que já não dá mais para arrumar, né, o que já é irreversível do ponto de vista do impacto. Então vamos compensar e mitigando, né, prevenindo ou reduzindo em medidas, impactos que podem ainda ser evitados. Então essa era a conceituação que a lei determinava enquanto medida compensatória e mitigatória. O que é irreversível se compensa de alguma forma, né? E o que pode ser mitigado medidas para evitar que isso se potencialize e se torne irreversível. Tá bom, estou terminando já. Tá. Então, esses estudos, eles precisam passar
por 5 secretarias. Na época, né, eram 5 secretarias que tinham que pegar os estudos, que eram enormes, né, os que eram feitos, né, começaram a ser apresentados, enfim, os que tinham na prefeitura, e passava de mesa em mesa. Então, passava pela Secretaria de Planejamento, depois ia Meio Ambiente, aí ia para Obras, ia para Serviços Públicos e Mobilidade. Então, assim, e essa lógica, que é algo que tem a ver com a gestão, que é um processo que precisa ser aprimorado sempre, tinha essa característica, né, que era como era. Então, essa característica da departamentalização da gestão. Sai da mesa do técnico da Secretaria X, vai para a mesa do técnico da Secretaria Y, que não conversou com a X, e depois vai para outra, e fica daí uma série de tempo, né, que se perde em relação a isso, e mais, uma série de dúvidas que ficam colocadas pelos técnicos das áreas, nesse cenário de insegurança jurídica. Então, eram processos, então, tem essa departamentalização, conflitos internos, prazos que não eram cumpridos e um descontentamento geral, dentro da prefeitura e fora da prefeitura, processos que não andavam. Então, quer dizer, a lógica departamentalizada, ela é uma lógica que tem que ser combatida, né, exaustivamente nos processos de gestão das prefeituras. Outra forma de gestão tem que ser proposta. Então, era dessa forma. Aí, como é que ficou? Eu propus a criação de uma comissão multidisciplinar. Essa comissão multidisciplinar, com técnicos concursados das secretarias, que já eram obrigatórias dentro desse processo de análise, e a Secretaria de Assuntos Jurídicos também. Traz a Secretaria de Assuntos Jurídicos para dar o quê? Para dar respaldo legal a essas questões, né? A gente redefiniu o roteiro, um roteiro mais objetivo. Quer dizer, a nossa capacidade de fazer enquanto poder público nos permite entender isso como impacto de vizinhança, que vale a pena ser colocado como ponto, como pauta de discussão, né? Então, a gente redefiniu o roteiro, incluiu a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e toda semana tinha reunião da comissão. Tinha uma demanda enorme, o Ministério Público em cima da gente, pegando, e um monte de empreendimento esperando ser analisado. Então, os prazos começaram a ser cumpridos, e aí isso terminava com relatórios conclusivos, assinados por todos os membros. Então, isso é a gestão. Isso aí melhorou bastante o processo em si. O que demorava meses passou a ser concluído em semanas. Isso foi algo bastante interessante. Então, aí o que ficou colocado como roteiro? Informações gerais, caracterização do empreendimento, e aquelas questões já previstas nas leis maiores, né? Adensamento populacional, equipamentos, ocupação, valorização, geração de tráfego e demanda por transporte, ventilação, iluminação, insolação, paisagem, níveis de ruído, qualidade de ar, geração de resíduos, vegetação e arborização, recursos hídricos e fauna, a capacidade da infraestrutura urbana, a integração com planos e programas existentes, impacto social na população residente ou atuante. Então, a gente, para cada subitem previsto na lei, os relatórios de impacto tinham que atender através de indicadores medidos, os efeitos em relação a essas áreas. Bom, a prefeitura e o Ministério daí, o que aconteceu? Eu comecei a ser chamado semanalmente no Ministério Público para justificar porque a prefeitura não fazia o que tinha que fazer. Então, toda semana eu ia lá conversar com a promotora, fazia reunião com ela, processo tal, enfim. E aí a gente começou a trabalhar junto no Ministério Público, porque no caso, que aí veio essa ideia de ampliar o escopo do impacto de vizinhança para medidas que poderiam ser utilizadas para a regularização fundiária. Uma vez que, nesse entorno imediato de 2 quilômetros, tivesse, por exemplo, uma favela ou uma área de interesse social que estava em processo de regularização fundiária. Com a promotora, então, a gente definiu
vamos considerar, na comissão de análise do EIV-RIV, a possibilidade de propor que as medidas mitigatórias e compensatórias dos empreendimentos, aqueles 2 lá atrás, que foram aprovados sem impacto de vizinhança, mas já eram objeto de inquérito civil na prefeitura, fosse colocado como obrigação a mitigação e a compensação desses empreendimentos para obras de infraestrutura nessa área de interesse social, nesse loteamento irregular, no Green Park. E começamos então a trabalhar sobre dentro desses 4 aspectos. O EIV-RIV, incorporando regularização fundiária como área a ser mitigada e compensada em obras de interesse específico, infraestrutura. A regularização fundiária com a participação da área de regularização fundiária, que era o departamento chamado Ressolo, eu era secretário responsável por isso também. E o termo de ajuste, e através de um termo de ajuste de conduta no Ministério Público, legitimar, então, essas compensações. Essa obrigação do interesse privado, no caso aqui a Caramache Empreendimento, a partir desse inquérito civil, como obrigada a realizar obras de infraestrutura nessa área de favela, essa reurbanização. Então, tem 2 etapas, estou acabando, tem 2 etapas. A primeira, ela diz o seguinte: a regularização fundiária trata de obra e trata de posse. Trata do direito à propriedade e do direito à infraestrutura. O direito à propriedade, ele passa por um processo de regularização que envolve o governo do Estado dentro de um programa chamado Cidade Legal. O governo do Estado, ele junto com o município, determinam obrigações para garantir o direito à propriedade dessas famílias que já estão habitando nesses lugares. Então, para isso, é necessário fazer esse levantamento planimétrico e cadastral, do ponto de vista do que está lá, reconhecer o que está consolidado, e o que tem que se garantir como área consolidada, como propriedade de quem já mora lá. E sobre esse território, estabelecer regras específicas de regularização. Então, se a lei diz que a rua tem que ter 9, nesse lugar aqui não dá para ter rua de 9, porque eu estou garantindo o direito à propriedade. Então, eu vou adaptar uma rua que seja numa medida menor, mas que garanta um mínimo de qualidade urbana, enquanto infraestrutura. Eu tenho que garantir a água, eu tenho que garantir o esgoto dessas áreas, a iluminação pública, a pavimentação, como, digamos, situação básica, garantir no mínimo isso. E garantir o direito à propriedade, que aquela propriedade tenha endereço e tenha dono, tenha matrícula, tenha escritura, tenha matrícula, tenha registro. Então, esse loteamento ele é de 87, 90 chácaras, sem infraestrutura, que aí foi ocupado por 400 famílias. O maior problema fundiário de Bragança Paulista. Então, nas obrigações do Cidade Legal, foi colocado como obrigação do empreendedor, da Caramache Empreendimentos, elaborar todos os projetos que dizem respeito à regularização fundiária, que vão para o Cidade Legal para serem analisados e que garantam futuramente a propriedade. Então, a Caramache, isso é uma coisa que foi impressionante, porque como o setor privado tem uma autonomia e mais capacidade de fazer, em uma semana, o que a prefeitura estava demorando 9 meses para contratar, em uma semana os caras botaram um drone lá e fizeram esse mapeamento. Então, fizeram o levantamento, o plano altimétrico, loteamento, aí foi feito. Então, foram feitos todos os projetos, fazendo projeto. Esse aqui é o projeto urbanístico, e aí você percebe, tem lote de tudo que é tamanho, mas foi feito aqui os arruamentos,
Aqui é uma área de preservação de fundo de vale, que tem um córrego aqui embaixo, que vai ter que ter uma desocupação. Tem algumas coisas que não são negociáveis, que precisam ser cumpridas. Né? Então, mas de qualquer forma, você vê que há um desenho, né, propondo já um reconhecimento do que é consolidado e do que é propriedade. O que vai